Horas e 6 minutos. Agora é aquele momento que a gente fala sobre iniciativas empreendedoras que propõem a colaboração, as necessidades ambientais e as causas sociais. E ainda assim são sustentáveis, minha gente, financeiramente, são os negócios de impacto. Conversas de Impacto. E na última sexta-feira, que foi agora 9 de agosto, o Ceará oficializou a adesão ao Sistema Nacional de Economia de Impacto, ao assinar um acordo de cooperação técnica em uma cerimônia que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governador Eumano de Freitas e também da fundadora e presidente da Somos Um, a Ticiana Rolim Queiroz. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Andréa Cardoso, que é gestora de inovação e impacto positivo, de volta aqui à nossa programação das terças. Muito bom dia. Olá, bom dia. Eu estava com saudade. Tudo bom, pessoal? A gente teve uma pausa aí, né? Mas foi por um assunto muito interessante, comunicação com o Rafael, que foi incrível. Estamos de volta aqui hoje já trazendo uma convidada mais que especial, com uma notícia muito bacana, com uma história bem legal. A gente vai compartilhar aqui. Com certeza. E é por isso que a gente recebe também nos nossos estúdios a Michele Ribeiro, que é especialista em economia de impacto. Muito bom dia, seja bem-vinda à nossa bancada. Bom dia. Muito obrigada pela acolhida. Vamos lá, então, falar desse assunto para a gente entender do que se trata de fato. E a gente já começa sobre Em Impacto. É uma sigla aí que traz um repertório considerável e a gente quer saber o que é que ela pode contribuir com as mudanças na economia, né? Principalmente quando a gente fala de negócios de impacto, sustentabilidade e todos esses problemas que a gente precisa resolver, não é? Quando a gente fala de novas maneiras de fazer negócio, que é uma coisa que a gente sempre conversa por aqui, né? A gente sempre tem que prestar atenção que precisamos ter políticas para que a gente consiga criar um ambiente mais saudável possível e apoiar esses negócios, porque, afinal de contas, eles resolvem problemas socioambientais, né? Além de serem negócios que movimentam a economia. E a Em Impacto, ela veio nesse intuito de deixar esse ambiente um pouco mais saudável, mais propício para negócios de impacto. E a Michele, ela participou desde o comecinho aqui no Ceará, desde 2018, tem sido uma luta constante através de várias reuniões, conversas, articulações, para que essa política fosse realmente aprovada. E aí ela pode falar um pouco mais sobre como que foi essa história e o que vai mudar com o Impacto, né? Qual a necessidade e tudo mais. Então, vamos lá. Essa história começou mais ou menos em 2018, é um movimento da sociedade civil, empresários, organizações do terceiro setor, entendendo que quando você tem um ambiente que favorece, os negócios acontecem, né? Se você tem condições favoráveis, os negócios acontecem de uma maneira mais simples. Isso não é novo, isso é da própria dinâmica do mercado. Falando em negócios de impacto, empreender, gente, já é uma sopa de letrinhas, é um palavrão praticamente, né, enorme. E empreender dentro do ecossistema, né, de impacto socioambiental é mais desafiante ainda, porque são muitas barreiras de entrada. Então, a ideia era essa. Que tal se a gente construísse uma política pública que facilite o nascimento, porque nascer é um estágio de maturidade, a manutenção e o crescimento é outra jornada. Então, a ideia era essa. Vamos criar uma política pública que ajude, porque a sociedade civil estava se organizando, os empreendedores se organizando, e qual é a contribuição que os governos, e aí eu estou falando no plural, podem contribuir. E assim nasceu a Em Impacto. Esse do início, sopa de letrinha, né, também, significa estratégia. Então, é uma estratégia nacional da economia de impacto. Então, eu queria só, para a gente introduzir um pouco, falar da Em Impacto. Quando a gente está falando de economia, a Andrea falou, né, de novos modelos, novas formas de fazer negócios, a gente está falando de uma nova economia. E a economia vem do grego, vem de oikos, que é casa, e nomia, que é regra, lei. Então, quando a gente está falando de economia, qualquer que seja ela, a gente está falando das regras que vão reger a nossa casa. E os negócios de impacto, eles surgem para questionar as regras que vêm regendo a nossa casa no capitalismo tradicional. Então, quando a gente está falando de economia de impacto, a gente está falando de regras, novas regras, para reger a nossa casa, que é o planeta, não tem planeta B, só tem esse aqui. Sim.
Então, é disso que a gente está falando. Então, como é que a gente constrói novas regras para facilitar também o surgimento de outros modelos de negócios? Para isso, a gente empacotou essa ideia toda em políticas públicas. Então, o governo federal hoje ele tem uma estratégia nacional, não é uma lei federal, mas é uma estratégia nacional, e os estados no Brasil estão criando as suas leis para viabilizar que tenha, sim, essa facilitação por meio das políticas públicas. E aí fica aqui a grande pergunta, né? O nosso ouvinte deve estar aqui nos acompanhando e se perguntando como é que essas políticas, como é que essas ideias, essas regras vão impactar a minha vida e também para quem é pequeno empreendedor e também está nos ouvindo, fica imaginando isso para o negócio, Andréa. O que ele pode pensar, quais os impactos que isso pode ter na vida deles? De imediato, ainda temos um caminho pela frente. Como a Michelle estava falando, né? Estão construindo caminhos. Então, temos uma estratégia, foi aprovada uma lei, foi assinado um decreto na sexta. Mas aí, Michelle, ainda tem um caminho pela frente, né? Explica pra gente como é que é esse caminho. Acho que, de maneira mais imediata, acesso à informação. É importante, a gente está em todo o ecossistema, em todo o Brasil, a gente está passando por um momento que a gente chama de letramento. Estamos aprendendo a falar sobre isso. A gente está terminando o primeiro quarto do século XXI e a gente ainda está começando a falar sobre isso. Então, tem muito a caminhar. Mas, do ponto de vista prático, sim, já tem questões que começam a ser tratadas. O primeiro é, para a gente implementar uma política, a gente precisa de um arranjo institucional. O governo sozinho nunca consegue fazer nada, assim como as empresas sozinhas também não conseguem resolver os problemas sozinhas, né? Então, uma das estratégias da política estadual, a nossa política estadual, ela foi aprovada em setembro de 2021. Ela não chegou a ser implementada, porque a gente estava ali saindo de um processo pandêmico e outras questões políticas e institucionais aconteceram, e o decreto de implementação dessa lei, ela saiu agora no início de julho deste ano, em 2024. Então, esse decreto ele diz que a gente precisa convocar, formar um comitê. E esse comitê é formado por diversas instituições que vão ajudar a gente a facilitar isso. Então, do ponto de vista prático, que já acontece, talvez não na ponta lá para o empreendedor, mas é na preparação das instituições que farão parte. Então, só para eu dar um exemplo, Junta Comercial faz parte, agentes do mercado financeiro, os bancos fazem parte, representantes da Secretaria de Desenvolvimento, inclusive isso dentro do governo, essa é uma pauta que está sob a liderança da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia é uma grande parceira, então a universidade tem assento, então é um arranjo que reúne governo, empresa privada, empreendedores sociais e outros agentes do governo que vão discutir por eixos temáticos como é que a gente faz para facilitar acesso a investimento, como é que a gente faz para facilitar, para aumentar o número de negócios de impacto. Eu sou um sonhador, não sei nem por onde começar, como é que eu faço? Então, tem um programa de capacitação para incentivar as pessoas a ingressarem, né, já empreenderem como no ecossistema de impacto socioambiental. Então, do ponto de vista prático, a gente está, digamos assim, se arrumando internamente para colocar o bloco na rua. E acompanhar essas notícias, entender do assunto, é muito importante. Porque conhecimento é tudo, é a chave, é a porta de entrada. E para quem está acompanhando nossa programação também entender, né, com esse acordo que foi assinado, o que é que isso representa aqui para o nosso estado? Como vocês já bem explicaram, é um processo que está no início, né, está nessa fase realmente das pessoas entenderem do que se trata, estudarem, mas o que é que a gente pode pensar a longo prazo, né, falando desse acordo, dessa assinatura, de investimentos, como é que funciona aqui para o nosso estado? Bacana. A política pública ela atua em 5 eixos, tá? Então, vai desde criação de novos negócios, a acesso a capital, a apoio às organizações que fazem intermediação, como as universidades, como é o caso da Somos Um, por exemplo. E um dos eixos é justamente ter dados. A gente está falando da ciência de dados e da era da tecnologia. Então, o acordo de cooperação... Claro, o acordo de cooperação não significa só isso. Significa, em primeira instância, que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MIDIC, vai apoiar o Estado do Ceará
com uma orientação técnica robusta para a implementação dessa lei, que vai desde capacitação dos pontos focais, das pessoas que estão dentro do governo, e apoio ao trabalho desse comitê estadual que eu expliquei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente a análise dos dados, porque se você pegar hoje, você der um Google e botar lá uma estatística de negócios de impacto socioambiental, você vai ver que é muito difícil a gente ter acesso a esse número. O próprio Ministério tem uma estimativa de que existem hoje 1.000 negócios, e a gente sabe que na prática existe muito mais. Então, isso é o que esses 1.000 são onde a gente conseguiu chegar. Mas tem alguns que a gente não conseguiu chegar e que estão no mercado. Então, isso vai também ajudar a entender o tamanho desse universo. Quantas empresas a gente tem? Porque isso ajuda a reforçar mais ainda as políticas públicas, os investimentos que são destinados. Agora, às 11h17, pois não, André? Não, eu ia só complementar que no final do dia, assim, né, de tudo isso, o que é mais bonito nesse movimento é que veio da comunidade para o meio político. Então, assim, estavam nascendo negócios que resolvem problemas socioambientais, começou-se a observar, isso é muito importante, a gente precisa de apoio. E a própria comunidade de negócios de impacto se organizou, se articulou, foi para Brasília e fez reunião. E são 5 anos, né, Michele, de luta? 5 anos, reuniões semanais. Para agora a gente conseguir fazer uma lei que nasceu realmente do povo, assim, né? E de negócios que vão resolver problemas socioambientais. Então, esse movimento é muito bonito, muito importante e incentivador para as pessoas que realmente querem fazer diferença no mundo e mudar, né? E eu queria destacar, gente, o pioneirismo do Nordeste nesse movimento todo. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a ter uma lei voltada para isso. Foi um pouquinho antes da nossa e a gente seguiu o fluxo, né? Se inspirou na legislação do Rio Grande do Norte. E hoje a gente tem 9 estados no Brasil com lei aprovada. Dos 9, 6 estão no Nordeste. Então, eu quero dizer que isso é um protagonismo incrível e nós fomos muito pioneiros. A gente teve realmente... Assim, não está sendo fácil para ninguém. A jornada de criação de uma lei, ela é longa. Aqui a gente teve um grande pioneirismo do deputado que foi o criador, o deputado Salmito Filho, na época, que foi o deputado que apresentou o projeto de lei. Na época, o governador Camilo Santana, que sancionou a lei. E isso foi um pioneirismo incrível. Eu estou falando aqui de fato histórico, tá? É só da linha do tempo. Mas é muito importante essa compreensão de vanguarda do Nordeste. Por quê? Porque a água do rio normalmente corre para o mar. Mas quando a gente está fazendo uma política pública dessa, a gente está começando a irrigar o deserto. Porque parece que tudo é mais difícil. E parece que quando tudo é mais difícil, a gente se esforça mais. E o Nordeste está dando aula para o Brasil inteiro nessa matéria. Eu tenho muito orgulho que a Somos Um e a Coalizão pelo Impacto, que é um movimento também, que acontece hoje em 5 cidades, me permitiu fazer parte dessa jornada. A gente sonha, né? É importante sonhar, porque vez ou outra a gente consegue, né? E, Michele e André, como é que vocês imaginam que esse deserto, como você bem citou, vai se transformar em um oásis, né? Você imagina isso há que tempo? E quais os caminhos para a gente conseguir fazer, de fato, essa transformação? Tem uma estimativa do próprio Ministério, que daqui a 8 anos a gente multiplique isso por 8, inclusive. É um número interessante, né? O 8 e o 8, o símbolo do infinito. E que a gente chega a gerar quase 200 bilhões de reais na economia. Mas para o hoje, porque a gente também precisa pensar no futuro, mas também precisa pensar no hoje, né? No hoje, eu costumo dizer que existem, no mínimo, 50 tons de impacto, certo? Que vai desde o empreendedorismo na periferia, como vai para o empreendedorismo de uma solução, às vezes, que é criada dentro da universidade, mas para resolver um problema socioambiental que está na comunidade. Para o hoje, o nosso Estado ele já tem várias estruturas de apoio, né? Tem a própria Somos Um. Então, eu estou dando meu recado agora para você que está ouvindo e que é empreendedor e que identificou que a tua solução ajuda a resolver um problema social ambiental. Então, você tem a própria Somos Um, que tem orientações, tem curso introdutório que ajuda você a compreender todo digamos assim, esse vocabulário e uma trilha, né, que ajuda você a criar novos negócios. Então, para você, fique atento, né,
ao que está acontecendo nesse novo mundo. Então, dá um Google aí e coloca negócio social, empreendedorismo social, negócio de impacto social. A internet te dá tudo de graça, na ponta do dedo. Procure se informar, faça o seu movimento. Na hora que você faz o seu movimento, você vai ver o tanto de coisa boa que está acontecendo e que você tem acesso. Com certeza, minha gente. É a nossa conversa boa de toda terça-feira, né? Informando, atualizando você sobre esses movimentos da atualidade que tentam aí resolver vários problemas. Problemas, como a gente sempre fala, né, André? Que são mais do que urgentes e precisam, né, de toda a nossa capacidade, toda a nossa criatividade. Isso a gente tem de sobra. Só falta colocar em prática, né? De fato. Dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo. Que é o mais importante. Quero agradecer, então, a Andréa Cardoso, de volta aqui na nossa programação, gestora de inovação. Muito obrigada, viu? Imagina, uma honra estar aqui, ainda mais falando sobre um assunto, né, que traz pra gente essa coisa de vamos sonhar. A gente não fala sempre que a gente quer um dia sonhar que todos os negócios tenham esse viés de impacto e tudo. Está acontecendo, está chegando. Cada passinho que acontece, a gente traz aqui para compartilhar. Agradecer também a participação hoje da Michele Ribeiro, que deu hoje essa verdadeira aula, né? Ela que é especialista aí em economia de impacto, né? E com certeza, acho que é um caminho longo pela frente, mas que a gente vai colher bons frutos aí num futuro bem próximo, viu? Que a gente tenha o lucro como lucro social, o lucro como meio de resolver problemas e não de só acumular riqueza na mão de poucos, e que essa riqueza seja distribuída para muitos. É de prosperidade que a gente está falando. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Agora, 11h23.